Bom, boa noite, professor. Consegue me ouvir agora? Pronto, agora eu estou te ouvindo muito Bom, bem. Ufa, bom, como eu estava falando anteriormente, o professor Ricardo está aqui conosco. Desejo boa noite primeiramente a todos que estão nos assistindo, né? O professor Ricardo ele possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual de Alagoas. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geoecologia e recursos hídricos. Atualmente, principalmente, as suas seguintes temas são sistemas reticular, tensiometria, precipitação, carga de pressão e bacia de drenagem, né? Hoje, na nossa live, iremos debater sobre o seguinte tema: o Enem em tempo de pandemia, os efeitos da pandemia no ensino médio e na realização do exame. Com isso, passo, a partir de agora, a palavra para o professor Ricardo. Fique à vontade, professor. muito obrigado, Juan. Peço desculpa aí pelo problema técnico que aconteceu. Acontece. É uma honra muito grande fazer parte de um evento promovido pelos estudantes de Geografia da UFAL, pelo Centro Acadêmico de Geografia da UFAL, centro acadêmico esse que eu também fiz parte dele quando eu era aluno, estudante de graduação na UFRJ. Então, para mim é uma honra voltar a participar de uma conversa dentro de um centro acadêmico. Bom, o tema que vocês me apresentaram é um tema muito relevante e que ele não começa pelo Covid-19. E ainda bem assim que o tema que vocês me apresentaram, ele não tem especificamente uma pandemia, porque nós podemos avaliar o Brasil a partir de diversas pandemias que existem e que assolam já os estudantes do ensino médio ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória de estudo. Então, eu listei rapidamente algumas pandemias antes da gente ingressar diretamente na pandemia do Covid-19. Eu acho que a primeira grande pandemia que nós enfrentamos na atualidade é a pandemia da fake news. E é uma pandemia gravíssima, é uma pandemia que mata, é uma pandemia que elege pseudos representantes populares, é uma pandemia que destrói o conhecimento como um todo. Então, essa pandemia ela precisa ser combatida com urgência, porque, de certa forma, ela corrói o cérebro de uma juventude, ela destrói a busca pelo conhecimento de uma juventude que pensa que memes ou frases de efeito podem substituir o conhecimento. E o que a gente acaba observando é um grau cada vez maior de alunos que chegam para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é um processo de seleção de ingresso para uma universidade, sem preparo algum. E algumas vezes eu até tenho que dizer para eles, olha, se você está acreditando nisso, na hora da sua prova, marque exatamente a opção contrária ao que você pensa, porque o que você está pensando é completamente equivocado. E aí, em se tratando da geografia, o que eu converso com eles é que não existe um único livro, com um único capítulo, com uma única página, com uma única frase que faz sentido a linha de pensamento que ele quer aplicar à geografia. Então a gente chega ao ponto hoje de ter uma incompatibilidade total do conhecimento em função especificamente dessa pandemia. Eu não quero nem mencionar que a Terra é plana e quantas vezes eu ouço isso dos meus alunos, porque é uma coisa muito triste, sabe, para nós que somos professores e profissionais da geografia. Eu acho que a segunda grande pandemia que nós vivemos na atualidade é a pandemia fundamentalista. E ela tem a pandemia fundamentalista de ordem ideológica, onde você vai passar a tratar a Bíblia como se fosse um instrumento superior para a sociedade do que a própria Constituição. E também nós temos aí outros fundamentalismos que não seriam simplesmente associados à questão ideológica, mas associado ao capital. Né? E aí a gente tem sempre que citar Milton Santos, porque ninguém é de ferro. Né? Então, Milton Santos ele vai dizer que no Ocidente o verdadeiro fundamentalismo passa a ser a ordem do capital, a ordem econômica, e para você conseguir desvencilhar dos seus alunos essa visão
de que o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro no seu estado puro, seria o elemento principal da vida humana, é muito difícil, é muito complicado. Teríamos ainda uma outra grande pandemia, um problema nos países subdesenvolvidos, no mundo periférico que nós vivemos, que seria o aspecto socioeconômico. Apesar do Enem ser uma prova muito interessante, ela não consegue ser uma prova inclusiva, porque a nossa estrutura ela é de extrema exclusão social. Então nós temos hoje um grave problema socioeconômico que nós devemos enfrentar. E essa pandemia, ela atinge um grau muito maior, não a mim, porque eu, de certa forma, sou um professor privilegiado. Eu trabalho em uma universidade pública, eu trabalho no ensino médio em um colégio privado, em um colégio que, de certa forma, os alunos eles têm uma condição socioeconômica elevada. Então, assim, se a gente for pegar os professores que estão na periferia mesmo, dos grandes centros urbanos, ou até mesmo no interior do país, esses professores, muitas vezes, eles sequer têm condições de assistir uma live como essa que nós estamos fazendo aqui, porque não existe recurso para eles. Então, esses professores, eles estão na linha de frente, e o que é pior, eles não têm voz ativa. Então, muitas vezes, tem que pegar um professor como eu, ou com um estudante como você, Juan, para pegar e ser o porta-voz desses excluídos. Só que, de fato, a gente não está sentindo na pele o que eles estão passando e o que eles estão sofrendo. O que se agrava mais ainda numa condição como a atual, em que nós temos uma redução das atividades econômicas, das atividades produtivas, consequentemente, uma redução do domínio tecnológico por parte desses professores. Então, essa condição socioeconômica é uma pandemia muito séria, muito grave, que atinge o nosso país muito antes do Covid-19. Então, quando você fala assim de uma pandemia que é atual do Covid-19, a gente pode até dizer que diante de outras pandemias, essa pandemia ela pode ser até mais suavizada. Essa pandemia ela não seria tão grave em termos educacionais. É claro que a gente está falando aqui de um vírus extremamente letal, que mata muito mais essa população que não tem acesso, que não tem recurso, que está na periferia ou nos interiores. Mas, em termos educacionais, o problema pandêmico ele já se alastra há muito tempo na educação pública e na educação privada brasileira. Porque muitas vezes também a gente pensa que a educação privada é o local das elites, e não é. Boa parte das escolas privadas, elas atendem a uma população de baixa renda. Elas não atendem a uma população de renda elevada. E elas, muitas vezes, elas vão tentar suprir as necessidades que deveriam ser apresentadas pelo poder público, pelas escolas públicas, e que a gente não observa. Porque o Estado simplesmente se transforma em Estado omisso. E que fique bem claro que o Estado ele não é omisso por uma questão de desconhecimento. O Estado ele é omisso por uma questão de planejamento. Ele quer ser omisso. Ele não quer atender às necessidades básicas de uma população. Ele não quer atender às necessidades básicas do pequeno empresário. Ele quer pegar a máquina pública e atender aos interesses dos grandes empresários, como o vídeo divulgado ontem ficou bem claro para a gente, quando o ministro da Economia disse exatamente isso. Na perspectiva da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem aspectos positivos e negativos da prova em si. Em primeiro lugar, a prova ela apresenta um comportamento muito mais democrático do que os antigos vestibulares. Por quê? Primeiro, porque ela tem um método de correção muito mais democrático, que é o TRI. Então, esse TRI ele tenta eliminar, ou pelo menos reduzir bastante, aquelas questões em que o cara vai tentar chutar. E, às vezes, ele poderia acertar. Pelo TRI, é observado que, pela evolução da prova dele, uma questão de difícil nível, ele não conseguiria, de certa forma, resolver se ele errou uma série de questões de um nível um pouco mais elementar.
Então, isso é muito favorável, porque isso ajuda a gente a ter uma avaliação um pouco melhor dos estudantes do ensino médio. O segundo ponto de destaque positivo do Enem é o SISU, a forma como os estudantes eles vão buscar as suas vagas nas universidades. Porque as universidades, principalmente para as universidades federais, as universidades públicas federais, elas são tratadas por impostos da população brasileira por inteiro. Então era muito difícil no passado para um alagoano fazer uma prova lá para a UFRJ, de onde eu venho, porque ele tinha que sair daqui e fazer a prova lá da UFRJ. Hoje não, hoje ele pode daqui fazer uma prova e se ele tiver nota, ele consegue ingressar na UFRJ, ele consegue estudar através da plataforma do SISU. Então, foi um ponto positivo, é um ponto favorável, é uma evolução que nós estamos observando. Além disso, a implementação das cotas e das mais variadas cotas possíveis. Eu trabalho em uma universidade pública e eu convivo com a universidade pública há mais de 20 anos, tanto na UFRJ, quanto na UFAL, quanto na UNEAL. Então, o que se pode dizer é que a cor das pessoas dentro da universidade mudou, e isso é muito bom. A diversidade étnico-cultural dentro da universidade mudou ao longo do tempo, e isso é o grande enriquecimento que as universidades podem gerar para as futuras gerações. Então isso é muito bom, e essas cotas, elas deveriam ser ampliadas também para os professores, porque ainda é comum se observar professores pálidos e esbranquiçados, como que está na sua frente agora nesse exato momento, e nós deveríamos ter também um colorido maior dos professores. Quando a gente chegar nesse nível, quando a gente chegar nesse ponto, aí sim a gente vai conseguir ter uma universidade muito mais forte do que ela já é. Quais seriam os aspectos e os pontos negativos do Enem? Bom, em primeiro lugar, ela é uma prova gigantesca, ela é uma prova muito, muito grande, densa, pesada. Existe um professor famoso nas redes sociais de matemática que ele teve que tentar 3 ou 4 vezes fazer a prova de matemática para conseguir gabaritar a prova de matemática inteira. Então ele é um professor extremamente experiente e tal, e ele não conseguia por uma razão muito simples, por causa do tempo. Então o tempo ainda é um elemento que prejudica os alunos. Então era necessário fazer uma mudança dessa estrutura da divisão temporal da prova. Outra coisa, é muita gente fazendo essa prova, porque você tem uma data para o Brasil inteiro fazer a prova em uma única data. Então fica muito complicado. Essa prova ela deveria ser mesclada de 3 em 3 meses ou algo parecido, porque era essa a intenção inicial do projeto quando se estruturou o Enem, e isso nunca foi colocado em prática. Existe agora uma tentativa de mudança que nós estamos observando aí. O MEC, o atual governo, ele está tentando promover uma mudança da prova. Já tentou promover uma mudança da prova ano passado. Quem fez o Enem ano passado sabe muito bem do que eu estou falando, que a prova de ciências humanas ela foi corrigida de uma forma muito ruim. A prova de ciências humanas, existem várias reclamações das notas de ciências humanas. E agora parece que o MEC ele quer fazer uma prova seriada. Ou seja, cada série do ensino médio, nós teríamos uma prova. Algo que aparentemente poderia ser bom. E por que apenas aparentemente poderia ser bom? Porque nós ainda não sabemos que prova é essa. Uma coisa é certa, o atual governo já viu que não tem como implodir o Enem. Então, ele vai tentar retirar as ciências humanas dessa prova seriada. É mais ou menos o que já acontece no ensino fundamental, onde você tem provas relacionadas à matemática e a português. Muito provavelmente será uma prova parecida com essa, seriada. Então, algo que nós deveríamos comemorar, porque deveria ser bem mais interessante, um Enem seriado por série, porque você diminui o conteúdo, você fraciona as datas, você facilita a distribuição da prova, você facilita o aluno que ele não pegasse 3 anos da vida dele e ficasse preso a apenas uma única data, e você iria dividir. Só que, muito provavelmente, teremos um empobrecimento dessa prova.
E esse empobrecimento da prova vai gerar um reducionismo muito grande do conhecimento, e quem mais pagará com isso são as ciências humanas. Ainda assim, nós temos um modelo extremamente excludente no Brasil. Eu trabalhei com os meus alunos do ensino médio essa semana sobre população brasileira. E um dos dados que eu apresento para eles é sobre os jovens no Brasil. Jovens de 15 a 29 anos do Brasil, aqueles que podem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, assim, se os jovens que estão me vendo aqui, que pensam fazer a prova, já acham que é difícil fazer a prova, é porque, na verdade, eles não entendem o quanto o modelo educacional brasileiro ele é excludente. O modelo socioeconômico brasileiro ele é excludente. Então, eu entrei na agência de notícias do IBGE para atualizar os dados que eu passo para os meus alunos, e eu observei que entre essa população de 15 a 29 anos de idade, 23% desses jovens não estudam e nem trabalham. E aí, se você pega somente os jovens que trabalham e não estudam entre 15 e 29 anos de idade, nós teríamos 35% dos jovens. Apenas 28% dos jovens são ocupados e estudam. Ou seja, é um número muito pequeno. Nós estamos matando uma geração de jovens que está chegando. Esses jovens, eles não conseguem fazer a prova. Então, a prova em si, ela é afetada pela pandemia, mas nós temos um outro problema pandêmico ainda para resolver, que é efetivamente democratizar a educação nesse país, que é dar acesso, condições para essa população, pelo menos essa população jovem, conseguir efetivamente fazer essa prova. Porque isso não ocorre porque esses jovens, a partir dos 15 anos de idade, muitas vezes eles têm que sair de casa para poder sustentar ou ajudar na receita da sua família. E isso vai acabar prejudicando eles nos estudos. Vão ter que estudar à noite, vão ter que encontrar um outro tempo para estudar. Muitas vezes estão cansados, então não rendem e preferem abandonar os estudos do que continuar dividindo as tarefas entre o trabalho e o estudo, uma vez que o trabalho ele sabe que ele não pode abrir mão. Então, diante desse cenário é que nós entramos na Covid-19. E aí, se a gente for tentar buscar aqui uma solução para a Covid-19, dentro desse modelo que existe hoje, não vamos encontrar. É necessário uma transformação brutal, total, na forma como nós organizamos a sociedade. É necessário uma transformação total nossa. E eu não estou falando aqui de representantes públicos, eu estou falando de uma mudança comportamental da população brasileira, de todos nós. Uma mudança comportamental minha, de você, Juan, de todo mundo que está vendo a gente agora, nesse momento. É necessário que a gente faça essa reflexão, é necessário que a gente comece a mudar a nossa postura social, o nosso engajamento sociopolítico perante a realidade brasileira, ela precisa ser completamente outra. Se não for assim, não adianta a gente tentar analisar o que é melhor, se é perder um CPF ou perder um CNPJ, escolher quem vai morrer, escolher quem vai viver nos hospitais, no leito dos hospitais, porque quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos pensando dentro do sistema. E foi exatamente esse sistema da globalização que proporcionou essa pandemia. Então, o sistema é a verdadeira pandemia. Nós precisamos refletir sobre ele, criticá-lo e alterá-lo o mais rápido possível. E aí está o papel das ciências humanas, e aí está o papel de diversos pesquisadores, professores, estudantes como vocês, que têm o dever de transformar essa sociedade. E é exatamente por isso que as ciências humanas estão sendo combatidas. Porque existem elementos públicos que não querem. Os fundamentalistas, eles não querem uma crítica à sociedade, uma mudança de comportamento da sociedade. Então, nesse momento, nós temos que nos tornar ainda mais fortes. Em relação à reclusão que nós estamos vivendo hoje, essa reclusão ela também não é algo novo para a gente. Nós vivemos, segundo Marcelo José Lopes de Souza,
já numa fragmentação do tecido social muito grande. Ou seja, vivemos, na verdade, em retalhos sociais. Nós não nos conhecemos efetivamente. Então, eu dou aula para um grupo de estudantes de uma escola que é muito cara aqui na cidade, e eu pergunto para eles por que eles acham que a população de baixa renda não consegue viver a cidade por inteiro. E eles dizem para mim que eles não conseguem viver a cidade por inteiro por falta de dinheiro. Porque essa população das grotas, das favelas, eles não têm dinheiro. Então, por isso que eles não conseguem vivenciar a cidade por inteiro. Aí eu pergunto para os meus alunos, e por que vocês também não conseguem vivenciar a cidade por inteiro? E eles falam, por causa da violência. Nós temos o dinheiro, mas a violência é muito grande. Então, por isso, nós não vivenciamos a cidade por inteiro. Completamente errado. Completamente errado. Só que aí eu fui fazer uma capacitação para os professores da rede estadual, daqui de Alagoas. E teve uma professora que ela abriu as portas da turma dela, do 3º ano, e eu fiz a mesma pergunta para eles. Por que eles não vivem a cidade por inteiro? E eles me responderam, por causa da violência. Eles não me disseram que era por causa do dinheiro. Eles me disseram que o problema deles era por causa da violência. Aí eu perguntei para eles, e por que vocês acham que a galera que está lá embaixo, que a galera que está nos colégios ricos e nobres, eles conseguem ou não vivenciar a cidade por inteiro? Aí eles disseram que essa galera de lá não precisa vivenciar a cidade, porque o pai paga uma cidade particular para eles. Ou seja, nós temos retalhos sociais tão grandes que esses jovens não se conhecem e eles sofrem dos mesmos problemas sem saber. O problema da violência atinge, não importa se você é rico ou se você é pobre. No entanto, você acaba gerando um conflito e um imaginário coletivo do que o outro está pensando. E esses jovens, eles não se encontram na cidade, independentemente da gente estar numa pandemia ou não. Eles simplesmente não se encontram. Porque no dia que eles começarem a se encontrar, eles vão ver que a solução do problema deles é essa luta coletiva. Eles vão começar a observar que eles não são diferentes, que eles são iguais, que eles sofrem da mesma maneira. Então eles sofrem por uma aceitação, não importa a sua classe econômica, social, você vai sofrer por aceitação quando você é jovem, quando você é adolescente, você vai chorar à noite pela sua existência, isso é normal da adolescência. E quando esses jovens saírem dos seus condomínios fechados, dos seus grotões e das suas favelas e começarem efetivamente a se encontrarem, a se reunirem para solucionar problemas comuns, aí sim nós teremos aí uma nova sociedade. Eu acredito muito que essa nova sociedade ela está perto, mesmo porque a história mostra isso para a gente. A história mostra para a gente que no início do século passado a Europa era um grande pandemônio. Os governos pós-crise europeus eram governos fascistas. Governos fascistas caem e a gente pode reestruturar a nossa sociedade. Era mais ou menos isso a mensagem e também a minha apresentação. Não quero tomar muito tempo porque eu quero deixar aqui um espaço para a gente poder dialogar. Sim, professor, foi muito bom ouvir as suas palavras, né? Como você falou da educação, a educação desde o período colônia já sofre uma desigualdade, porque antigamente a educação era só para aqueles que tinham, né? Para a elite, na verdade. Então, com o processo, por passar dos tempos, conseguimos alcançar muitas conquistas, mas ainda é pouco para tudo aquilo que temos à nossa vista ainda, essa desigualdade, né? Principalmente na educação que enfrentamos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí, eu vou falar sobre algumas perguntas que os alunos mandaram para mim. A primeira é, você acha que, de certa forma, os estudantes de classes altas estão sendo favorecidos com o adiamento do Enem e com a quarentena, tendo em vista que a sua maioria estuda por internet e terá mais tempo para isso? E, em contrapartida, pessoas de baixa renda, que na maioria das vezes não têm acesso à tecnologia, se encontram sem meios para se preparar? Ok. Independentemente dessa pandemia, isso já acontece. Então, eu apresentei já aqui dados para você que mostra o quanto o nosso sistema socioeconômico ele é excludente.
Jovens periféricos de 15 anos de idade, não lhes é permitido ficar estudando muito tempo. Ele tem que gerar uma receita para dentro de casa. E isso atrapalha o andamento dele, isso atrapalha o rendimento dele nos estudos. Então, enquanto não solucionarmos esse problema, a gente não vai conseguir efetivamente melhorar a desigualdade que existe no país e também nivelar um pouco mais, democratizar um pouco mais o acesso para a universidade. Então, independentemente dessa pandemia, eu tenho alunos que, apesar de terem todos os recursos tecnológicos, não gostam de estudar dessa maneira. Preferem estudar dentro de uma sala de aula, ter o contato direto com o professor. Então, a tecnologia por si só, ela também não faz absolutamente nada. O que a tecnologia já demonstra para a gente é que miserabilidade, fome, já deveria ter sido coisa do passado. Analfabetismo. A tecnologia atual já nos permite ter superado tudo isso. Se não foi superado tudo isso, significa dizer que o problema não é de ordem tecnológica. O problema é de ordem estrutural. Então, até que ponto nós estamos lutando para mudar essa estrutura atual? É isso que a gente precisa se apegar e não culpar o Covid-19 especificamente. É claro que ele vai acentuar ainda mais a desigualdade. Quem já é fragilizado em momentos normais fica muito mais vulnerável agora nesse sistema pandêmico. Mas não significa dizer que ele vivia numa normalidade no passado. Porque a condição da normalidade nossa, se a gente for brigar por uma normalidade, a gente está brigando por uma sociedade extremamente injusta e preconceituosa. Tem algumas perguntas aqui no comentário. A do Samuel. A pandemia acentuada acentua essa desigualdade no Enem? Claro. É lógico, é óbvio. E ainda mais quando o governo ele reluta em uma mudança de data. Porque como é que você não vai alterar uma data se absolutamente tudo está sendo alterado? Futebol, a data está sendo alterada, as atividades econômicas estão sendo alteradas, faturas estão sendo alteradas, faturas de contas públicas, inclusive, estão sendo alteradas para grandes empresas, porque o Enem não seria alterado a sua data. Então, obviamente que terá que ser alterado. Eu até concordo com o governo em não anunciar a data futura do Enem. Mas o governo chegar e falar o seguinte, olha, nós vamos adiar o Enem. Não sabemos para quando, porque não sabemos o quanto tempo devemos ficar de quarentena. Tá? É inegável a importância da quarentena. É inegável a redução da circulação das pessoas pelos centros urbanos, a evitar as aglomerações. Isso é quase que indiscutível. Então, o problema não está aí. O problema está, na verdade, vai adiar para quando? Você não sabe a data, mas diz que vai adiar pelo menos. E aí agora, essa semana, por uma pressão do Congresso, um acordo com o Centrão, resolveram que irão adiar. Hoje muita pressão, né? Exatamente. Genilson, na sua avaliação, houve mudanças drásticas no conteúdo de ciências humanas no último Enem? No conteúdo em si, não. O conteúdo eu achei válido. O que eu não achei válido foi a maneira de correção. Então eu tive alunos que das 45 questões de ciências humanas, acertou 43 e teve a mesma nota do que que acertou 38. Então o cara, quando ele acertou 43, ele veio me abraçar, ele veio falar que ele iria arrebentar na nota e tal, não sei o quê. E a nota dele ficou lá embaixo. Então, houve uma mudança no sistema de avaliação e que até hoje não foi apresentada essa mudança no sistema de avaliação. Com isso, a prova de ciências humanas ela perde ainda mais importância. A gente, por exemplo, se o cara fizer uma excelente prova de ciências humanas, ele fica com 820. Numa prova de matemática, ele bate 1000. Na prova de redação, ele bate 1000. Então, na hora que o cara pega a prova, ele vai se esforçar naquilo que ele pode atingir 1000. E aí agora a prova de ciências humanas está no mesmo dia da redação. Então o cara ele perde mais tempo fazendo a redação porque ele sabe que ele pode atingir um desempenho maior do que na prova de ciências humanas. E aí acaba prejudicando novamente as ciências humanas.
Temos a pergunta do Jardel. Qual a sua opinião sobre a implementação do Enem na forma digital? Muito boa. É inegável a evolução que a tecnologia traz para a gente. Em nenhum momento devemos ser contra as máquinas ou contra a tecnologia. O que nós devemos ser contra é a exclusão tecnológica que existe no nosso país. Então, a inclusão tecnológica, ela precisa evoluir da mesma forma como evolui a tecnologia. Então, a acessibilidade tecnológica é fundamental para todos nós. Tem outra pergunta aqui. Apesar de todos os desafios enfrentados pelos professores para gerar conteúdos dos alunos, quais as vantagens que podem ser destacadas no ensino à distância? As vantagens que podem ser destacadas é uma autonomia, primeiro de tudo, tá? É uma autonomia muito grande do aluno. E quando a gente nasce, e eu estou fazendo doutorado em educação, então por isso que eu tenho assim também esse conteúdo um pouco mais fresco na minha cabeça. Quando a gente nasce, a gente aprende as coisas tocando, né? Então o que o bebezinho ele faz? Ele vai pegar tudo, ele vai tocar em absolutamente tudo. Então essa é uma aprendizagem ativa. Quando a gente vai crescendo, coloca a gente dentro de uma sala de aula, manda a gente calar a boca e olhar para o professor. Aí você começa a embaralhar a cabeça da criança. E aí você começa a ver que, peraí, a forma como eu aprendi do meu instinto animal estava errada e agora eu sou obrigado a ficar aqui em silêncio porque tem uma pessoa mais velha do que eu na sala falando o que eu tenho que aprender e o que eu não tenho que aprender. Esse ensino remoto, esse ensino à distância, as diversas plataformas educacionais, eles servem muito, as TICs, tecnologia da informação e do conhecimento, elas ajudam imensamente a esses estudantes a terem de volta a sua autonomia. Então, assim, eu perco um pouco do controle do que o meu aluno está pesquisando quando eu estou dando uma aula virtual. Porque eu não sei se ele está no WhatsApp, eu não sei se ele está conversando com alguém, ou eu não sei se ele está fazendo uma pesquisa para me fazer uma pergunta ao longo da minha explicação, que na sala de aula isso já é mais polido, isso já não funciona com tanta força, tá? Além do que, todo uso de ferramenta tecnológica é favorável. Quanto mais tecnologias você tiver o domínio de uso, melhor para no futuro você desenvolver novas tecnologias. Então, você desenvolvendo novas tecnologias, você está gerando patente. Com essas patentes, você consegue gerar royalty, que é o que vive hoje, basicamente, os países desenvolvidos. É gerando e criando tecnologia que nós aqui, no mundo subdesenvolvido, acabamos consumindo essas tecnologias por uma falta de aptidão social, econômica, educacional, para que a nossa população tenha acesso a essa tecnologia. Então, como ela não consome tecnologia, como é que ela vai criar tecnologia? Então, daí a importância da gente continuar fortalecendo essa forma de ensino. Essa forma de ensino, antes que venha alguma pergunta, ela não vai substituir a presencial. Tá? Existe uma outra linha pedagógica que seria do ensino híbrido. E essa do ensino híbrido você utiliza ainda a sala de aula e você utiliza ferramentas remotas para a educação. Por que a sala de aula ela não vai se perder? Porque a sala de aula ela nunca teve tão forte. É na sala de aula que a gente tem interações humanas de verdade. Que a gente coloca os sentimentos. É ali que a gente vê quem está se emocionando com algum aprendizado ou não. Remotamente nós não temos isso e nós perdemos a nossa essência da nossa espécie. É do Sérgio. Ricardo, sou seu fã. O que fazer para melhorar a nossa educação no Brasil? Se temos um ministro que não gosta muito do professor. Derrubamos o ministro. Com certeza, concordo. Simples assim. Bem prático, né?
A culpa é nossa. A culpa é nossa. Se a gente ainda não derrubou o governo, se a gente ainda não derrubou o ministro, é porque, de certa forma, não nos incomoda tão latentemente assim. Então, não existe outra alternativa. Tentamos por abaixo-assinado, vamos mudar a data do Enem e tal, e o cara debocha, ri dessa maneira, se derruba. Tá? Mesmo que as circunstâncias, né, o atual momento que o Brasil está vivendo, meio que não está tendo mais. Está sem controle, na verdade, o Brasil, né? Ninguém pode Perfeito. Não tem um plano de imaginar. governo. É nítido que não existe um plano. Existe um plano ideológico. Plano de governo, de gestão, não existe nenhum. Absolutamente nenhum. Por isso que você troca de ministro de saúde a todo momento. E aí não adianta vocês também chegarem para mim e falarem: ah, mas você está tomando o partido. Amigão, nem sabão é neutro. Nem sabão é neutro. Todos precisam se posicionar. Então, se você se cala, você passa a ser omisso e a partir daí você defende o governo que aí está. Tem uma pergunta, é minha agora. O senhor falou sobre o Enem seriado, né? Que seria a cada ano uma prova. Mas como ficaria para as pessoas que tivessem terminado já o ensino médio e quisessem fazer o Enem para poder ter acesso à universidade? O projeto inicial do Enem era a realização do Enem a cada 3 meses. E você poderia fazer esse Enem de 3 em 3 meses, quantas vezes você quisesse. E você, no SISU, iria escolher a sua maior nota para competir. E essas notas elas teriam 2 anos de validade. Então, por 2 anos, você poderia fazer o Enem de 3 em 3 meses e você poderia pegar a sua maior nota e participar do SISU. Então, a partir daí, isso seria algo mais democrático. Né? Porque você pode não estar bem no dia da prova. Você se preparou o ano inteiro. Você chegou lá no dia da prova e você não rendeu. Eu tenho vários estudantes que a gente aposta certa que iria passar no vestibular. Chega lá na hora da prova, dá uma crise de choro, de ansiedade e tal. O cara não tem um bom rendimento. Então, volto àquela questão que eu estava falando dos adolescentes que se comportam da mesma maneira, não importa a sua classe social e econômica, sofrem da mesma dor e das mesmas angústias. Então, por isso que seria muito mais democrático se essa prova acontecesse de 3 em 3 meses, porque você reduziria também a quantidade de pessoas que fazem a prova. A partir daí, o deslocamento da prova seria mais efetivo, o custo da prova seria bem menor do que o que é hoje, você não precisa mobilizar o país inteiro em função de uma prova. Tem também a questão que o aluno, quando vai fazer a prova, vem com aquela pressão na sociedade que é, se você passar, você tem que passar, na verdade, porque se você não passar, você vai ser apenas mais um que fez o Enem e não conseguiu uma vaga na graduação. E acaba tendo aquele peso psicológico, poxa, eu não passei na universidade, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Exato, o aluno começa a perder segurança em si mesmo. Assim, eu como professor, o que eu digo é que o primeiro núcleo que precisa acreditar no estudante é o núcleo familiar. A sua família precisa acreditar em você. O segundo elemento que precisa acreditar em você sou eu, é o professor que precisa acreditar. Se a sua família e eu acreditarmos em você, por tabela você passa a acreditar em você, você ganha confiança, você vai lá e faz uma boa prova. Temos uma pergunta aqui da Carol. Como uma professora de matemática pode fazer a diferença na sua sala de aula, implementando tais assuntos quando ele acaba fugindo ao seu conteúdo? Olha, é muito difícil falar de uma disciplina na qual eu não me aprofundei, mas eu não vejo a matemática como uma ciência tão rígida e fechada assim. Os princípios, a origem da ciência, a matemática e a filosofia estavam muito próximas. Então, a matemática ela pode ajudar a gente em absolutamente tanta coisa na perspectiva social. Eu acabei de pegar aqui um percentual que mostra a exclusão das pessoas. Então, é extremamente necessário o estudo da matemática atrelado a todas as outras áreas do conhecimento. A matemática ela é uma das bases de linguagem, assim como o português, para a gente, é a nossa base de linguagem. Então, tem como os professores de todas as áreas, e principalmente da matemática, desenvolverem uma série de trabalhos sobre corrupção. Qual é o percentual de corrupção que existe no nosso país?
as taxas de corrupção e como a gente pode abordar esse tema na aula de matemática para mostrar quem é que está levando tanto, quem é que está levando tanto, ganhando tanto, e por aí vai. E demonstrar as desigualdades, a mortalidade infantil, que é extremamente alta, a homofobia, que ela é extremamente alta, os assassinatos no país, que nós somos o recordista mundial em assassinato de jovens. Nós somos recordistas mundiais em assassinato de homoafetivos, então, porra, de negros. Então, porra, nós estamos numa sociedade extremamente excludente e que todos os profissionais de educação precisam debruçar sobre essa exclusão, porque é o nosso papel debruçar sobre essa exclusão e tentar resolver esses problemas, cada um na sua área, obviamente. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer ao professor? Vou esperar algum minutinho, mas desde já quero agradecer em nome do Centro Acadêmico pelo senhor ter aceitado nosso convite e ter vindo aqui para fazer essa live, que foi de grande importância, tanto para nós, mas como para quem estiver assistindo, quem é da graduação, quem não é da graduação, e que agradecer também a galera da UNEAL que está nos acompanhando. Um forte abraço em nome do CAGEL. E dizer que juntos podemos mudar a educação, mas é necessário ter resistência, é necessário se unir para que juntos, tanto a universidade, tanto a educação básica, fundamental e médio, venha ter o seu reconhecimento, o seu reconhecimento necessário, né? Tanto investir na educação básica, como no ensino médio e como no ensino superior. Não desvalorizar nenhum nem outro e assim poder construir uma sociedade melhor para todos, né? Eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar dialogando com alunos da Geografia, mandar um abraço para todos da UNEAL, também da UFAL, e dizer para vocês que a responsabilidade de vocês ela ainda é maior, ela é triplicada, a responsabilidade de vocês, porque vocês estão dentro de uma universidade pública. Eu estive dentro de uma universidade pública e eu hoje sou professor de uma universidade pública. A minha responsabilidade também é triplicada, porque quando nós estamos dentro de uma instituição pública, quem paga a nossa graduação, os nossos estudos, é a sociedade brasileira e a sociedade alagoana. Nós devemos um retorno social a quem paga os nossos estudos. Isso é nossa obrigação, não é algo bondoso e caridade que nós estamos fazendo, não. É nosso dever fazer isso daí. E parabéns pela ação que vocês estão tendo durante esse período aí da pandemia. A Gabriela está pedindo uma indicação de algum livro. Eu acho que deve ser sobre educação. Alguma indicação que o senhor tenha em mente aí? Gabriela, eu precisaria saber sobre o que você tá querendo, assim. Sobre exclusão que existe no Brasil, tem um livro do Marcelo José Lopes de Souza chamado Desafio Metropolitano. Eu aconselho muito a você ler. Se você quer saber de um livro sobre o mundo atual, basta você pegar um clássico. Assim, pega Milton Santos, Por uma Outra Globalização, é fininho. No final de semana você mata o livro todo, é muito boa a leitura. Tem um capítulo que eu adoro chamado A Violência da Informação, que ali é pano para manga. Esse negócio de discutir fake news, que é moda agora, Milton Santos já falava sobre isso há muito tempo atrás. Só que ele chamava de A Violência da Informação, né? E agora ficou um nome mais gringo, né? Fake news. Mas essas seriam as sugestões dentro da minha área, obviamente, né? Dentro da geografia. Mais uma vez agradeço por essa oportunidade, né? Já deixar aqui entre mão que na parte da próxima semana, quem não segue o Centro Acadêmico, começa a seguir. Vamos ter outras lives bem importantes para vocês poderem se apropriar mais do conhecimento da geografia. Vai ser de grande importância para todos. Mais uma vez agradeço pelo senhor ter nos permitido conversar com o senhor. E até uma próxima. E agradeço a todo mundo aí. Até a próxima, gente. E viva a educação. A educação é a base de tudo. Obrigado, Abraço. professor. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.